Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço, aumentou os 616 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos aqui, né? Analítica, crítica, propositiva, indique a um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que a última entrevista que nós postamos é do doutor ex-ministro Francisco Rezec, do Supremo Tribunal Federal, e amanhã, logo cedo, 7 da manhã, estamos postando com o professor Michel German, da UFRJ, professor de História no Estado Federal do Rio de Janeiro e do Instituto Brasil-Israel, uma análise muito boa sobre a apropriação do Bolsonaro e bolsonaristas dos símbolos judaicos, né? E aí passa também pela bandeira do Estado de Israel, que é muito mais do que os judeus, a gente sabe, né? etc. Tudo isso é muito bem comentado na entrevista, né? E mostrando o nazismo e o antissemitismo do Bolsonaro. E estamos falando de um pesquisador que de origem judaica, né, esteve muitos anos, sempre vai a Israel fazendo suas pesquisas e coloca questões importantíssimas. Vocês certamente vão gostar. No Twitter, me sigam lá pelo Vila Marco Vila, no Instagram, @MarcoAntônioVilaOficial e na plataforma de curso www.cursovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br. Hoje a CPI teve uma audiência importante, foi apresentado dados ali terríveis, ou seja, é possível que poderiam ter sido evitadas dessa tragédia de mais de 500 mil de mortos, 400 mil mortos poderiam ter sido evitados. Se tivesse chegado a vacina a tempo, colocado a máscara, os distanciamentos, tudo aquilo que o Bolsonaro, inclusive hoje, de forma criminosa, esse marginal, pegou uma criança no colo, marginal, assassino, pegou a criança no colo e retirou a máscara da criança. Algo assim inacreditável, quer dizer, um demônio, né? E ainda se diz que é um cristão, algo assim inimaginável, né? E que ele fez, e já tinha feito na mesma cerimônia, pouco antes de se encontrar, entre aspas, com o povo, né? Uma menina de cerca de 10 anos que estava ali no negócio, ele estava lá pedindo para tirar a máscara, e depois essa criança que pegou no colo, é inacreditável, você vai assistindo e fica sempre estarrecido, né? É algo intolerável. E a CPI foi importante em termos de informações científicas, quer dizer, isso foi muito importante, tudo que foi apresentado realmente é esclarecedor, todos os dados, foi tudo muito bem esclarecido. Agora, claro que a questão que é o que deixa todos nós atentos aí é o problema do escândalo da Covaxin, né? E aí tem alguns dados importantíssimos, que mostra a corrupção do governo Bolsonaro e todo mundo sabe, né, que havia uma lenda que os ingênuos, porque tem os ingênuos entre os bolsonaristas, tem aqueles que são nazifascistas, tem aqueles que são ingênuos. Os ingênuos ainda acreditavam que ele é um homem que combate a corrupção, não tem corrupção no governo. Bem, a rachadinha, os 30 anos de rachadinha, o que é? E nesse governo, muitos casos, o caso do MEC, da compra de computadores lá em Minas Gerais, lembra toda a história, né? E outros fatos. Bem, agora está mais que comprovado, e amanhã vai pegar fogo a CPI com o Luiz Miranda, vai pegar fogo, amanhã vai ser uma sessão, aguarde também a nossa live. Ele disse, o Bolsonaro, quando surgiu as denúncias, agora, entre ontem e hoje, só se fala nisso, né? Aí, na matéria do Globo, é interessante que vem AstraZeneca, Janssen, a Pfizer, Coronavac e Covaxin. O preço unitário e o tipo de assinatura entre o recebimento da proposta e a assinatura. Veja a corrupção do governo, né, do marginal Bolsonaro. É um negócio inacreditável, porque nós estamos falando de vidas, além disso, entre aspas. Mais de 500 mil de mortos, e que hoje ele desprezou outra vez na cerimônia no Rio Grande do Norte. Bem, o preço unitário da AstraZeneca, em reais, é R$ 19,87, da Janssen 56,30 em reais, a Pfizer 56,30, a Coronavac 58,20 e a Covaxin 80,70, ou seja, em relação à AstraZeneca é 4 vezes mais.
4 vezes mais. O que chama a atenção também que a assinatura da Pfizer, do início das negociações até o término com a assinatura contratual, sabe quanto tempo demorou? E está aqui no Jornal Globo, 330 dias. Sabe o que no caso da Covaxin, quanto tempo demorou? 97 dias. Ou seja, claramente a corrupção aí, né? E essa intermediação do laboratório, dessa empresa aí de medicamentos, chamada Precisa, que ele vai ter depor, né? Se você começa a desenhar um cenário que tem uma corrupção assim fabulosa. Quem denunciou esse deputado do DEM, do Distrito Federal, Luiz Miranda, e tem um irmão no Ministério da Saúde que teria ficado meio estarrecido pela pressão para ter de chegar em acordo a qualquer jeito para comprar essa vacina, que é muito questionado, inclusive o laboratório indiano, de acordo com o que aparece aqui em todo o noticiário, a questão da vigilância sanitária brasileira não aprovaria as condições lá, justamente daquele laboratório na Índia. Portanto, é uma situação gravíssima, gravíssima, gravíssima. Aí o próprio Globo, aí na Bela Megali, informa, veja como nós vamos montando, que fora da agenda, Bolsonaro encontra Pazuello para discutir denúncias sobre a Covaxin. Ele está desesperado. Desesperado está Bolsonaro, né? Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra. As informações são cada vez mais graves. Segundo o Estado de São Paulo, a Polícia Federal não recebeu ordem de Bolsonaro para investigar a compra da Covaxin, dizem integrantes da corporação, ao contrário do que foi dito, né? Então, ele tentou construir para dizer que não prevaricou. Qual é a questão? Prevaricação, crime. Então, para dizer que não prevaricou, veio a história, construiu essa versão de que teria falado para a PF investigar. Mentira, porque aqui tem a confirmação. Aí a história que aquele coronel Elcio Franco teria centralizado a compra de vacinas antes do Ministério da Saúde fechar o acordo com a Covaxin. Vai ter de esclarecer todos esses fatos, né, para ver direitinho quem é quem. O Planalto, o Palácio do Planalto já fez um dossiê contra esse Luiz Miranda dentro da velha prática. Ele tem lá a BIM, tem o GSI, tem tudo para construir, né, essa situação terrível, né? Grave, gravíssima tal, e eles estão desesperados, tanto que o quarteto incitatus, né, ou quinteto, dos seus senadores, o Bolso Estupro, o Alberto Roberto, né, o Francis Soir, né, estava lá Francis Soir, o outro coitado, um pobre coitado de Santa Catarina que não acerta um plural, e finalmente o da capitania hereditária lá de Pernambuco, que estão no poder desde o século XVI, chegaram a dar entrevista, tentando justificar, tudo hoje, né, que o Bolsonaro teria repassado as denúncias para Pazuello, tudo mentira. Tudo mentira, era uma quadrilha que estava roubando o meu, o seu, o nosso dinheiro. São ladrões dentro desse governo. Essa questão. Então, agora, e ladrões que iam ganhar, sabe quanto? Só nessa compra? 500 milhões de reais, meio bilhão os ladrões estavam roubando, né? E aí, todo o sistema estranhíssimo de compra, adiantamento, e foram ver, a empresa que receberia estava em Singapura, uma empresa fantasma, a história não bate quando você pega uma coisa com outra. Ou seja, aquilo que eu tinha dito nesse espaço, e vocês são testemunhas, ocorreu, que o locus da luta política no Brasil seria onde? Quando eu cantei a bola 3 meses atrás? A CPI, e acertei em cheio. Porque o locus é ele. Por isso que teve todo aquele barulho, o Bolsonaro tentando sabotar, porque sabia que a CPI, pelo que determina a Constituição e o ordenamento legal, ia quebrar sigilos, etc., fazer investigações, chamar testemunhos, ia ter investigados, etc., etc., e ia levantar os dados desse maior crime cometido no Brasil, crime de lesa humanidade, feito pelo marginal Bolsonaro, o marginal, né? O genocida. Então, ele sabia. E eu acertei cheio, porque a CPI está fazendo isso. E mostrei a vocês que aquelas análises um pouco apressadas, como de hábito, porque amanhã eles mudam toda a análise, esquece a análise do dia anterior. Parece aquelas análises de futebol, do jogo de domingo. Você pega o jornal, o cara está dizendo como é que vai ser o jogo. Só que ocorre o oposto. Na segunda-feira, ele escreve esquecendo do que publicou no dia anterior da análise daquele jogo. A mesma coisa.
eu vejo análise dizendo assim, o panorama eleitoral 2022, porque a terceira via, a quarta via, não sei o quê, porque Bolsonaro vai estar assim, a economia vai melhorar, ele está no segundo turno. Eu falo, espera um pouco, bola no chão, para ficar nas metáforas futebolistas, bola no chão. Não fale de 2022, nós temos que falar de 2021. A questão se coloca aqui agora, né? Ou seja, você está antecipando muito o processo eleitoral, porque o que a CPI está revelando, meu Deus do céu, e o que foi apresentado hoje nos 2 depoimentos científicos, e todo o levantamento vai mostrando que, sem entrar no Rio de Janeiro, hein? Porque a questão dos hospitais do Rio de Janeiro dominados por milícias e que tem Flávio Bolsonaro como chefe. Ali, no Rio de Janeiro, os hospitais têm presença de milícias, negociação, comprando respiradores por 4 vezes o preço do que chegava. Tem envolvimento de funcionários de todos os tipos e a CPI está investigando também. Inclusive, um advogado que está ameaçado de morte e que vai depor em sessão secreta a CPI. Mas, em sessão secreta, também o Witzel. Em suma, vocês estão percebendo, né, que todos esses crimes estão sendo revelados. Né? Então, aquela fantasia que uns só ingênuos, porque, como eu digo, tem os bolsonaristas nazifascistas, mas tem os ingênuos. E os ingênuos imaginavam que ele era alguém que ia combater a corrupção. Como alguém ia combater a corrupção? Pelo que ele fez. Com 30 anos de rachadinha, quando não bate o que ele recebeu como vereador, deputado federal, com os bens que tinha, e não tinha bens de raiz. Como é que se explica o patrimônio do criminoso? Com a segunda mulher, em 10 anos de casamento, comprou 14 imóveis, metade deles com dinheiro vivo. Então, não se explica. Né? Então, a corrupção está ali no sangue do Bolsonaro, que transferiu esse sangue corrupto para os filhos. E agora, eles aproveitaram aquilo que eu sempre disse, chegar à presidência da República. Porque ao chegar na presidência é o momento, então, de dar um grande golpe. Né? E ele ficou procurando o grande golpe. Eles tentaram alguns golpes, vocês se recordam. A questão dos jogos, da liberação do jogo, é importante para os criminosos. Porque aí, né, a quadrilha Bolsonaro foi aos Estados Unidos, estavam querendo trazer o jogo aqui para o Brasil. E a gente sabe a consequência disso tudo. E eles estavam querendo virar sócios. E a questão de armas, também a mesma coisa, é muito estranho o empenho da questão de armas, que também tem dinheiro por trás. E ao indicar todo aquele tratamento precoce, ele ganhou dinheiro de laboratório, ele e sua quadrilha, porque o laboratório aumentava os lucros 10 vezes, e foi comprovado pela CPI também. Né? E agora, essa situação, essa é pior ainda, por isso que ele está com aquele olhar de desesperado, de genocídio, porque ele é um homem cruel, mas é um homem covarde, e vai pagar isso na justiça, e vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. E ele sabe que vai para a cadeia. E não só ele. Tem muita gente. Essa página da história do Brasil, nós não podemos virar sem colocar toda a caterva bolsonarista na cadeia. Esse é um ensinamento para nós podermos avançar. Assim como a Alemanha nazista precisou fazer a desnazificação, que não foi só o Tribunal de Nuremberg, foi o primeiro. E depois, inúmeros tribunais que foram realizados na Alemanha, fazendo o trabalho de desnazificação do Estado. Nós precisamos aqui fazer o trabalho de desbolsonarização desse Estado e das ações criminosas do maior crime da história do Brasil. Né? E é inacreditável essa contradição desse crime ter ocorrido no momento que vigora a Constituição mais democrática da história brasileira, nós que tivemos tantas. E aí cria até um impedimento legal, que está na entrevista com o ministro Francisco Rezec, de ao recorrer ao Tribunal Penal Internacional de Haia, que é diferente da Corte Internacional de Justiça que julga Estados, aqui nós estamos falando de indivíduos, por exemplo, de crime de guerra, de lesa humanidade, porque a resposta provavelmente de Haia qual vai ser? Mas não está funcionando o Poder Judiciário no Brasil? Não está funcionando o Poder Legislativo no Brasil? A Constituição brasileira não tem o impeachment? Certamente a resposta provavelmente será essa. Pode ser que eles estão corretos, sim. Numa parte da resposta estão corretos, porque a Constituição brasileira, o ordenamento legal, dá todas as condições para enfrentar essa situação. A questão toda é que há 2 homens que têm um poder fabuloso no país. O Procurador-Geral da República, infração penal comum, só ele
é que pode acusar, né? E crime de responsabilidade, só o presidente da Câmara dos Deputados é que pode autorizar a abertura da comissão, o que é um absurdo. É um absurdo. Daria uma grande discussão, isso está no regimento da Câmara, que tem de ser mudado, que quem é soberano é o plenário, não o presidente. Mas, pelo que determina nos tempos atuais, é o presidente que determina a criação da comissão. E aí o Arthur Lira, claro, todo mundo sabe quem ele travou esse processo até agora. A questão que se coloca é que as revelações, e amanhã é um grande dia, porque esse Luiz Miranda está ameaçado de morte, o irmão dele é ameaçado de morte, porque nós estamos falando com quadrilheiros, quadrilha, é gente perigosíssima. O professor da Universidade Federal de Pelotas, Halal, que foi depôs hoje, ele estava dizendo quantas vezes ele foi perseguido, e a mulher, o carro perseguido, porque fez aquela pesquisa que custou 12 milhões em todo o Brasil, fazendo aquele levantamento. Vocês se recordam que o Pazuello interrompeu. Custou 12 milhões. O Pazuello contratou o mesmo serviço, e só em capitais, quer dizer, muito menos, o tipo de pesquisa, sim, mas numa esfera muito menor, por 200 milhões. Mais corrupção desse governo, né? Desse governo de ladrões. É um governo de ladrões. Pô, era 12 milhões para o trabalho feito por todo o Brasil. Eles brecaram, interromperam e contrataram uma empresa para fazer a pesquisa só em capitais por 200 milhões. Corrupção. Corrupção. É o governo mais corrupto da história do Brasil, o governo mais assassino. Assassino. Sim, e as pessoas sentam lá no governo tranquilo. O Ricardo Salles só saiu do governo, outro covarde só saiu do governo porque ele ia preso. O Alexandre Moraes ia dar ordem de prisão. Ao sair do governo, o processo cai para onde? Primeira instância. E aí o processo é um pouco mais lento. Então, é isso, são quadrilheiros. Agora eu estava lendo coisas do Ernesto Araújo, eu fiquei aqui abismado, que também, tá, nessa história, vai ter de explicar muita coisa. E foi quebrado também o sigilo do Ernesto Araújo. Então, vocês estão percebendo que a hora da justiça está chegando. E o Bolsonaro está desesperado com tudo isso, né? Eles vão aproximando. E mais uma questão é central, por isso que hoje é um dia importante, né? Acabou de sair a pesquisa, a aprovação do criminoso Bolsonaro cai para 23% e a reprovação chega a 50%. Então, se você pegar o gráfico aqui, começar em fevereiro de 2021 com 39%, o ruim péssimo, e chega a 50%. E o ótimo e bom, que estava em 28% em fevereiro de 2021%, né? Vai caindo para 23%. Quer dizer, a chamada boca do jacaré vai aumentando cada vez mais. E a pergunta é, qual é o problema? Por que não pode ter impeachment agora? Porque o argumento qual era? Ele tem uma popularidade muito alta. E nós dizíamos aqui, não é verdade. O processo eleitoral deixou bem claro qual era o tamanho dele. O processo eleitoral de novembro, ele foi derrotado em todas as capitais, nos principais colégios eleitorais do país. Perdeu em tudo. Mas ele não ia eleger não sei o quê, tal. Perdeu em todo lugar. Aqui em São Paulo, foi massacrado. Rio, BH, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, onde? Né? Mas tem aqueles, né, que são aquelas análises que não duram um dia, você assopra, cai tudo. Aí diziam, mas espera, ainda ele tem popularidade. Pô, mas nós temos a boca do jacaré, 50% do ruim péssimo e 23% do ótimo e bom. Ou seja, é claro o sinal aqui, que e a situação econômica cada vez pior, e a questão das vacinas, que não se resolve, né? Toda hora, hoje o ministro da Saúde falar, o Queiroga, ou como diz o Bolsonaro, um certo Queiroga, ele chama o ministro dele de um certo Queiroga, diz que vai comprar 630 milhões de vacinas. Ele está louco, Mas para que 630 milhões? Se nós somos 212, 213 milhões, toma 2 doses, se comprasse por segurança 450 milhões, estava bom. Por que 635 milhões? Eu não entendi também. E aonde estão essas vacinas? Aonde estão? Então, vocês estão percebendo? A contaminação explodiu aqui em São Paulo, os números são terríveis.
A questão das variações, das novas cepas, situação cada vez mais grave. E ele, o criminoso, o Bolsonaro, incentivando aglomerações, retirando máscara, não usando gel, atacando as vacinas, o criminoso genocida. A situação é cada vez pior. E a Covaxin, aí você pegou agora, falou, não, agora não tem jeito, porque a CPI tem todos os instrumentos legais. É bom lembrar que ela está completando, acho que 2 meses, 60 dias. Uma CPI demora 90, mas pode prorrogar por mais 90. Vai ser necessário, como eu já cantei a bola aqui, e lá atrás, já falei, que era necessário mais 90 dias. E por quê? Você tem uma pilha fabulosa de documentos. Então, precisa passar um pente fino nas ligações telefônicas, sigilo bancário, ver como é que isso acabou cruzando. Né? E como é que se construiu tudo isso? Ou seja, foi planejada a morte dos brasileiros e brasileiras, houve um planejamento. É uma coisa mais do que mórbida, muito mais do que mórbida, é uma coisa cruel, de genocida. E aí cria-se, se você configura o genocídio, como é que o ordenamento legal brasileiro não consegue enfrentar essa questão? Se você for levar o Tribunal Penal Internacional, que eu disse, vai dizer, pera, mas não tem um Estado estruturado no Brasil? Aí nós vamos dizer, tem. Não tem os poderes que ainda estão funcionando? Sim. Então, não é para demandar nós, demandar o seu sistema legal. E tem razão. Portanto, essa mobilização, e agora que está ocorrendo, que é importantíssima, de fazer esse super impeachment, o super pedido de impeachment contra Bolsonaro, vai ser protocolar no ato no próximo dia 30, quarta-feira. Uniu os pedidos, presumo que vão fazer um pente fino, fazer um texto só, né, e buscar amplitude. Agora é momento, como na Segunda Guerra Mundial. É aquilo que eu falei, a história você junta, você tem o De Gaulle, que não se dava bem com o Roosevelt, que não gostava do De Gaulle também, né? O Roosevelt está aliado a Stalin, evidentemente que eles tinham posturas, sobretudo, antagônicas, né? E o Stalin estava aliado com Churchill, ou seja, você tem os 4 grandes, né, que eu estou me referindo, a França que viu uma situação particular, mas vai fazer parte dos 4 grandes, né? Você tinha contradições profundas entre eles, profundas, mas se uniram contra o inimigo comum, que era o nazifascismo. Agora, qual é o inimigo comum? É Bolsonaro, é sobrevivência da nossa pátria. Então, o nosso ordenamento legal está aí. Agora, precisa o quê? Ação política. Esse super pedido é importante, mas tem de apressar. Essa manifestação lá na frente, no final de julho, é bastante preocupante. É melhor adiantar, porque a CPI está apresentando dados que se constrói o móvel de luta, porque é fundamental, né? Você ter um móvel de luta, e o móvel de luta está aí. Ou seja, um governo corrupto, ladrão e assassino, liderado por um genocida. E nós vamos continuar assistindo passivamente esse homem destruir o país, matando os nossos familiares, amigos, destruindo negócios. A pergunta é até quando? E aí, hoje, eu estou citando aqui o Lauro Jardim, é inacreditável. O governo usou pesquisa na internet para recusar a compra da Pfizer. Sim, eles olharam uma pesquisa na internet, copiaram e falaram, não vai dar para comprar da Pfizer. Sabe por quê? Porque a Pfizer não dava dinheiro para propina. Eles queriam dinheiro, os ladrões. É isso. A Pfizer era uma empresa séria, ter compliance, eles queriam grana. É isso. E a Covaxin estava dando 500 milhões através dessa suposta empresa farmacêutica chamada Precisa. 500 milhões, que já teve problemas no Paraguai. E tem uma história no Paraná também até hoje não esclarecida. Olha, então eles queriam comprar dessa Covaxin. Por quê? Porque eles iam passar a mão. É um golpe. Que golpe? Pô, ficar roubar R$2.000 de rachadinha, 2.000, dá trabalho. A quadrilha Bolsonaro falou, agora é a nossa vez, vamos soltar. E, se possível, é o que eles querem, o que esse assassino quer, é golpe de Estado. Porque quando a justiça se levantar contra o criminoso, ele vai querer chamar o meu exército, as minhas PMs, os meus grupos paramilitares. É isso que o assassino vai querer. Por isso, e tentar ensanguentar o processo de 22. Por isso que a tarefa dos democratas e republicanos é se antecipar. E isso é central. Se antecipar. E o impeachment é o caminho, o único, no campo constitucional. E, ao mesmo tempo, fortalecer a CPI. É fundamental dar todo apoio.
E o que souber de documentos, de informações, né, de dados que mostrem essa enorme conspiração. E nós estamos falando de um nazista. Assista a entrevista amanhã. Bolsonaro é nazista e antissemita. E tem um dado que ele apresenta em 2012, o professor German, numa entrevista ao CQC, de 2012, em que ele cita Bolsonaro dados de negacionista do Holocausto. Como é que houve essa mudança? Como é que houve essa mudança oportunista, né? Assistam. E sempre que eu falei aqui, quantas vezes eu disse, é nazista, é nazista, é nazista, é antissemita, é antissemita. Claro, assistam. Então, nós estamos nessa... Agora, vocês percebam, como eu tinha dito, não falem em 2022, a questão está aqui, ó, agora. Agora são as questões colocadas, né? Aqui está presente, porque quando você fala em 22, você diminui a tensão de 21, achando que é tudo normal morrer 500 mil, que é tudo normal eles roubarem na compra de vacina, de remédios, os laboratórios, que é tudo normal. Vamos deixar roubar e vamos discutir a questão eleitoral. Não! República não é isso. República não é isso. Res pública. Tem de defender o interesse público agora. E a questão está colocada. E justamente por onde eu já tinha falado aqui nos nossos encontros, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19. E o trabalho feito pelos 7 titulares, estou falando daqueles identificados com a coisa pública, com a res pública, não identificado com a barbárie. Né? Não estou falando do quinteto incitatus, aquela turma. Aqueles lá vão para a lata de lixo da história. Né? São produtores de fake news, gente perigosa à ordem pública. Né? Não, estou falando daquelas pessoas identificadas com os interesses da República. Você tem contradições? Tem. É igual, volta à história da Segunda Guerra. A questão não é essa, a questão agora é de sobrevivência nacional e no sentido das vidas dos indivíduos. Nós não podemos esperar uma terceira onda. Lá hoje, aqui, o professor de Pelotas, na CPI, disse, olha, na verdade, nós estamos ainda na primeira onda, ele fala, porque os números são muito altos, mas muito altos. Né? E precisa tomar muito cuidado. Veja o que está ocorrendo em Portugal, tentaram apressar as coisas e a situação voltou a complicar. É algo muito difícil, é um desafio que a humanidade está tendo pela primeira vez. E aí é coisa de ciência. Não é para ter um nazista na presidência, um imbecil. Ele é um imbecil. Um homem, o que ele fez hoje, de pegar aquela criança no colo e retirar a máscara, o que é aquilo? O que significa esse gesto? Né? É um negócio assim inacreditável. O que ele fez? Onde nós estamos? Né? Só aquilo configura um ato contra a saúde pública. E vocês sabem que a questão do impeachment no Brasil é muito elástica, ou não é? Claro que é, basta ler a Lei 1079. O episódio Collor, nós falamos ontem da Fiat Elba. O episódio Dilma, pedaladas fiscais. O que o Bolsonaro fez, se multiplica por 1000 em relação a 1992 e 2016. Né? Inclusive no campo das pedaladas, que ele já fez. O orçamento secreto, tem lá umas maracutaias, tudo aquilo também configura crime fiscal. Mas só isso. Né? A questão da Covaxin está aí, está apresentado. E amanhã, o Luiz Miranda, e ele tem realmente ter proteção policial, porque os nazifascistas vão matá-lo. Né? Os nazifascistas é gente que não tem compromisso com a vida. Né? E o irmão dele, é bom eles ficarem muito protegidos, e pelo que disse o presidente da CPI, eles já estão com proteção policial, porque é gente perigosa. Nós estamos falando de quadrilheiros, né? E quadrilheiros que estão na estrutura de Estado, não é que estão fora da estrutura de Estado, eles estão dentro da estrutura de Estado. Aí que a situação é mais complexa. Por isso que eu disse, esse é o momento mais complicado da história do Brasil republicano, inegavelmente. E nós vamos ter que encontrar uma saída, com que determina o ordenamento legal, a Carta de 1988. Eu tenho, não esperança no sentido vago, não. Assim como o hábito não faz o monge, eu já disse tantas vezes, a crise não faz o impeachment. Né? Lembrando um pouco o Debré, adaptando. Um livro dele tem uma frase lá no começo, se não me engano, a Crítica das Armas, sobre isso. Mas a questão que se coloca aqui agora é fazer política. E
ocupar espaço nas redes sociais, ir para as ruas, pressionar, divulgar, mostrar os crimes cometidos por essa quadrilha, né? Esse é o momento, esse é o momento. E essa pesquisa de popularidade mostra claramente que aquilo que nós tínhamos falado também aqui, e vocês se recordam, quando eu falei que em novembro ele teria uma grande derrota, e teve, eu tinha cantado a bola, basta você pegar as pesquisas, fazer uma análise, passar o pente fino, né, estudar, ver a conjuntura, entender um pouco de história, né, buscar certos outros momentos da história que há uma certa similitude, e a partir dali, de forma independente, sem ter rabo preso com ninguém, você apresenta uma análise. E é que nós apresentamos aqui, acertamos em novembro, acertamos com a CPI e acertamos que esse elemento, esse criminoso, caminha para o fim político. Agora, para isso, as instituições que estão aí colocadas precisam ser utilizadas. E o caminho democrático-republicano, que é o único, é o impeachment. Ele pode até renunciar, como eu já cantei a bola aqui. Se ele sentir, ele é um homem covarde, se ele sentir que a situação está complicada, ele renuncia, porque ele joga todos os crimes para a primeira instância, e aí tenta ganhar tempo, pensando até no processo eleitoral do ano que vem, se colocar como candidato enquanto os processos, ele não cai na lei da ficha limpa. Nós estamos falando com um bandidinho, um ladrãozinho, um batedor de carteira, quando era vereador e deputado federal. Só que agora esse ladrãozinho está na presidência da República. Então, nossa tarefa, igual aquela frase atribuída a Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância, no caso brasileiro, o preço da nossa liberdade é ficar de olho no criminoso, no genocida Jair Bolsonaro, para defender o nosso país. Fica de olho, que esse homem é perigoso. Portanto, ele vai tentar fazer aquela artimanha de bandido, né, de marginal, que ele é e sempre foi, né, e ninguém que tenha se enganado com ele. Inclusive, na entrevista de amanhã, assistam, com o professor German, né, ele fala daquela célebre palestra dele no Clube Hebraica, lá no Rio de Janeiro, que é excelente, e a partir dali é possível você construir uma explicação, né, de como ele usa lá dos símbolos judaicos e como está presente ali o nazismo, o antissemitismo, e muita gente da comunidade, alguns da comunidade oportunista, embarcaram nessa alternativa, vamos chamar assim. E os eleitores, bem, aí é uma situação atípica, que foi o processo de 18, que não se repetirá em 22. Mas a questão que se coloca agora é de sobrevivência. Portanto, a Covaxin, tudo aí foi apresentado, e vejo, quando eu vi um parênteses, antes de nós fecharmos, essa questão do Lauro Jardim, o governo usou pesquisa na internet para recusar compra da Pfizer, é brincadeira. Quer dizer, nós estamos falando que a pior pandemia da história, numa situação terrível, eles ficavam achando qualquer fake news da vida para tentar justificar. E volto a dizer, eles fizeram isso com a Pfizer porque não tinha grana, eles são corruptos, são ladrões, né? Nós estamos de alguém que, ao receber dinheiro, é a corrupção passiva, né? Formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e a continuidade delitiva, que são criminosos que não param. Ele comete crimes desde a época do Exército, ele é criminoso. Portanto, nós temos uma longa carreira de crimes desse elemento que entrou na história do Brasil e tem de sair pela porta dos fundos, pelo impeachment, e nós vamos ter de fazer um acerto seríssimo com as nossas instituições e com a política brasileira, porque não podemos mais passar por situações como essa, né? Que é um vexame, primeiro é um vexame internacional, mas mais que isso, é uma crise humanitária, algo nunca visto, é uma carnificina, né? E vão ter de rediscutir sistema político, partidos, e julgar os criminosos. Isso é central. A lição é a justiça, colocar todos esses bandidos na cadeia. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, aumentou, e agradeço a vocês, 616 mil inscritos, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, né, da perspectiva que nós temos, indique a uma amiga, uma amiga, faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que estamos postando com o professor da UFRJ e do Instituto Brasil-Israel, Michel German, uma análise muito interessante sobre a questão Israel-Brasil, muito legal, ele é um cara realmente muito competente, né? No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja,
História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fácil. Basta, portanto, acessar www.cursovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!